Olá a todos, todas e todes, sou Nívia Mara Barroso, atual presidenta do CRP11 Ceará. Sou uma mulher parda de cabelos pretos, longos, lisos, abaixo do ombro. Estou usando um vestido azul, de fundo azul clara, com algumas estampas azul escuras e umas rachas douradas, um vestido meio indiano. Um óculos marrom de armação fininha, quadrada, um batom cor de telha, um pingentezinho no pescoço, um anel branco de pedras brancas e um relógio preto. Atrás de mim tem um armário amadeirado. Estamos aqui hoje para mais uma edição do CRP11 de Portas Abertas. Uma tentativa de conversarmos sobre temas importantes para a nossa categoria, mas também de chegar mais junto da categoria, dialogar, trocar, nem que, pelo menos nesse momento do momento da live a gente possa estar um pouco mais próximo de vocês, tá certo? Então, estamos no mês de maio, um mês que é um mês que comemoramos a luta. Na verdade, estamos no manicomial. O dia 18 de dezembro foi celebrada, 18 de maio, desculpa, foi celebrada a promulgação da Lei 10.216 de 2001, também conhecida como Lei Paulo Delgado, Lei da Reforma Psiquiátrica e da luta da Lei Antimanicomial. Após 12 anos de tramitação de luta, o Brasil aprovou essa lei, que tem por base a desinstitucionalização de pessoas com sofrimento mental. A ideia central da reforma psiquiátrica é garantir que todas as pessoas com sofrimento mental, elas possam conviver em sociedade, possam receber tratamento enquanto desfrutam dos seus direitos, garantindo assim o reconhecimento das suas necessidades. Não só isso, mas também e principalmente isso, o acolhimento e o suporte necessários para o seu tratamento. Mas e o que é que a psicologia tem a ver com essa reforma psiquiátrica? O que é que essa psicologia tem a ver com a luta antimanicomial? Bem, a nossa profissão, ela é ciência, não é só profissão. Então, a psicologia, enquanto ciência e profissão, ela é voltada para a compreensão da subjetividade humana, dos seus sofrimentos, das suas construções, entendendo também todas as vulnerabilidades, as variáveis e vulnerabilidades também, sociais, culturais, políticas e econômicas, que produzem e reproduzem alguns discursos e tem, sim, diante disso, a psicologia, ela desempenha, sim, um papel fundamental na luta antimanicomial. Como trabalhadoras das diversas políticas públicas que assistem a população de pessoas com sofrimento mental e seus familiares, as psicólogas e os psicólogos, eles atuam diretamente na promoção do direito destas pessoas, falamos em direitos, sim, porque estar em sociedade, direito de estar em sociedade, não estar preso em manicômios, de ir e vir, de comprar, de falar o que pensam, de criar, de fazer arte, de ter amigos. Entre tantos outros direitos que durante muitos anos foram negados a essas pessoas internadas em manicômios e hospícios. Então, se os manicômios existem, a luta persiste e a psicologia resiste. Resiste em pensar e repensar nossas práticas como psicólogas. Isso é, além de tudo, um ato de cidadania e de promoção de direitos humanos. O Conselho Federal de Psicologia, bem como o Conselho Regional de Psicologia, não só o nosso aqui da 11ª região, mas outros também, os outros 23, que somos 24 conselhos, temos lutado arduamente em prol da
que essa reforma psiquiátrica ela aconteça na prática, que ela saia para além da lei, dos papéis legais, mas que elas aconteçam não só de direito, mas de fato, né? E como temos feito isso? Apoiando iniciativas, né? Fazendo articulações políticas, tá? Todas as iniciativas que visam o fechamento dessas instituições asilares, com características asilares, né? Lutando pelo fortalecimento das nossas RAPs, inclusive de profissionais de saúde que aumentem, né, esse quadro, e da psicologia também, óbvio, né? Que a gente possa fortalecer a atenção básica e a psicologia. Conselho regional aqui, local, a gente tem feito, tem tentado, tem conversado com instâncias, né, com prefeitura, com estado, com prefeitura em especial, por conta da atenção básica, né? A gente precisa fortalecer a nossa RAPS. O concurso aí que está aberto, né, que está com cadastro de reserva, que foram chamados, a gente poderia chamar mais e fazer mais concurso, que a demanda existe, né? Então, através da fiscalização também da nossa COF, dos acompanhamentos das ações de ressocializações, bem como atuando junto a órgãos e políticos, né? Que compreendem a importância dessa rede de atenção psicossocial forte para acolher e apoiar as diversas existências marcadas pelo sofrimento mental. Então, compreendendo a relevância dessa luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica como um processo vivo e que está aí em curso, né? Nesta live, convidamos nossas parceiras para conversar sobre essas ações realizadas, os desafios atuais e as perspectivas futuras. E conversamos hoje, né, com duas parceiras aqui não só do CRP, duas psicólogas, né? Mas duas psicólogas atuantes na luta aqui dentro aqui dentro do estado do Ceará. Então, convidamos hoje a psicóloga Camila, só pegar aqui o nome, Camila, desculpa, gente, Camila Ribeiro de Oliveira. Falar um pouquinho aqui da Camila, para vocês conhecerem um pouco mais a Camila. A Camila é doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, UFC, docente vinculada ao curso de pedagogia da Universidade Estadual do Ceará, a UES, campus Itapipoca, né? Ela é psicóloga, mestre em psicologia pelo PPGP da UFC, colaboradora do grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação do VIES, UFC, do Passagada, Programa de Promoção de Arte, Saúde e Garantia dos Direitos da UFC e do Laboratório Universitário de Educação Popular, Trabalho e Movimento Social, Lutemos da Facete US. Militante da saúde mental, vinculada ao Fórum Cearense da Luta Antimanicomial e que possui como focos de pesquisa temas ligados à luta antimanicomial, reforma psiquiátrica, direitos humanos, saúde mental, saúde coletiva, arte e atenção psicossocial. Junto com a Camila, para discutir esse tema, nós também temos a psicóloga Núbia Dias Caetano, psicóloga com formação em psicodrama e psicologia, psicoterapia fenomenológica existencial, mestre em gestão em saúde na UES, especialista em gestão de sistemas e serviço de saúde pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, servidora pública da Prefeitura Municipal de Fortaleza, coordenadora da Comissão Temática de Psicologia e Saúde do CRP-11, gestora no colegiado da Célula de Saúde Mental da Coordenadoria das Redes de Atenção
primária e psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. A Núbia atuou no âmbito da assistência como psicóloga na área da saúde mental, no CAPS de Aracati, Cascavel, Fortaleza, Hospital Santa Casa, da Unidade de Desintoxicação. Da gestão como coordenadora do CAPS da Serum de Fortaleza, apoiadora institucional da equipe de núcleo de apoio à estratégia de saúde da família para a população em situação de rua do município de Fortaleza, participou de processos formativos no campo da educação permanente e saúde, como integrante também da coordenação colegiada do Programa de Residência de Saúde Mental Coletiva da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, tendo atuado como tutora no campo deste programa, foi formadora de programas de prevenção de drogas da Fiocruz, foi docente dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Saúde Pública, da Uniateneu e da Estácio FIC. Militante social do Movimento Social da Luta Antimanicomial, integrante do Fórum da Cearense de Luta Antimanicomial, o qual é vinculado à Rede Nacional de Internúcleo da Luta Antimanicomial, RENILA. Enfim, esses são um pouco do muito que essas duas mulheres psicólogas, né, têm atuado nessa luta. Então, eu convido agora a psicóloga Camila, né, para conversar, né, e trocar a experiência dela aqui conosco. Camila, seja muito bem-vinda, Camila. Boa tarde a todo mundo. Você está conseguindo me ouvir? Para mim está ótimo. Pronto, liguei o microfone agora. Aí só para avisar quem está na live que a gente que está participando não está conseguindo se ver. Então, assim, né, se acontecer alguma coisa com o meu vídeo ou com o meu áudio, vocês me avisam também, porque eu preparei um roteirinho e aí eu também vou estar dividindo a minha atenção entre o celular e o computador, né? Eu preparei o roteiro para acabar não me perdendo. Mas, enfim, né, queria desejar uma boa tarde a todo mundo que está participando da live. Boa tarde a Nive, a Núbia. Gostaria de começar agradecendo pelo convite de estar participando dessa live com a temática tão importante e necessária. É uma alegria poder estar compartilhando nesse espaço de troca e reflexão sobre a luta antimanicomial junto a colegas de profissão e poder estar, assim, contribuindo com esse movimento. Eu vou fazer rapidamente, né, uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos lisos, olhos castanhos escuros, estou usando batom rosa, óculos de armação marrom, uma blusa de gola alta preta com listras verticais bege e branca e estou no fundo com a parede branca. Então, bem, né, eu queria dar início à minha fala, né, nossa conversa, resgatando o ano de 1987, quando 350 trabalhadores da saúde mental ocuparam as ruas de Bauru, em São Paulo, e redigiram um manifesto que marcou o início da luta antimanicomial no Brasil. Esse evento ele é conhecido como a primeira manifestação pública organizada no Brasil pela extinção dos manicômios, trazendo como lema, como palavras de ordem, por uma sociedade sem manicômio. E aí eu peço um momento, né, de uma licença aqui para ler um trecho da Carta de Bauru, para quem não conhece, que diz assim: o manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão deste tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de menores, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à saúde, à justiça e melhores condições de vida. Bem, eu trago e leio esse trecho aqui para vocês porque eu sinto que ela traduz muito bem a radicalidade do movimento da luta antimanicomial, ao convocar não apenas uma mudança no modelo de atenção às pessoas em sofrimento psíquico, até então centrado no manicômio, mas também a possibilidade de transformar a maneira como a sociedade compreende e se relaciona com a loucura, com o sofrimento e com o cuidado. E aí
aí, né, eu trago que a crítica às políticas manicomiais, ela não se limita à luta, à denúncia à estrutura física do manicômio e todas as violências que ali são geradas, mas, sobretudo, contra a lógica, né, que é chamada lógica manicomial, presente na sociedade, que nega a escuta, que classifica, patologiza, exclui e aprisiona existências. E cabe ressaltar que essas existências aqui citadas, elas têm raça, gênero, sexualidade, territorialidade, classe social bem específicas, né? A gente não está falando aqui de sujeitos abstratos, mas de corpos marcados historicamente por processos de exclusão, violência e silenciamentos. E por conta disso, é que não podemos pensar uma luta antimanicomial descolada da luta antipatriarcal, antirracista, anticapacitista e anticolonial. E aí é importante frisar mais uma vez aqui na minha fala que a luta antimanicomial, ela não se limita, pelo menos ali quando ela surge, em ser somente uma busca por mudanças, né, de reorganização. E sim, LGBTfóbica também, claro. Em ser somente uma busca por mudanças no modelo de atenção à saúde mental, passando ali do modelo manicomial hegemônico, que tem como foco de tratamento a instituição hospitalar, para o de atenção psicossocial, né, que é estruturada nos serviços comunitários e abertos que compõem a rede de atenção psicossocial, mas em ser um movimento social e político em prol de um projeto societário direcionado, né, à inclusão, à liberdade e os direitos humanos. E aí cabe aqui abrir um parêntese para dizer que a luta antimanicomial, ela, né, ao contrário do que se pensa, ela não é homogênea. Né? Na verdade, ela é bastante diversa nos seus modos de organização, nos seus objetivos, nas suas pautas, nas pessoas que compõem os movimentos também, nas suas estratégias de resistência. E, portanto, né, embora haja ali esse delineamento inicial da luta na década de 80, ela vai se diversificar e você pode, inclusive, encontrar movimentos antimanicomiais restritos ali ao fechamento dos hospitais psiquiátricos e ao funcionamento dos serviços abertos de saúde mental. Mas, bem, o que eu acho importante trazer aqui, né, é que nesse cenário é lançada a psicologia um desafio ético e um desafio político. Ou ela se alinha a esse projeto societário antimanicomial, direcionando-se a práticas emancipatórias, enraizadas no território, na integralidade, na singularidade dos sujeitos e no compromisso com a liberdade, ou ela corre o risco de seguir reproduzindo e fortalecendo a lógica manicomial. Portanto, a luta antimanicomial, ela lança, a meu ver, às psicólogas esse convite, que é o de questionar os seus saberes e práticas. E, a meu ver, esse não é um convite restrito apenas àquelas que trabalham diretamente com as instituições de saúde mental, mas de toda uma categoria que deveria, pela natureza do seu trabalho, atuar em compromisso com a emancipação, com a cidadania, né, com a liberdade e qualidade de vida de saúde de vida de todas as pessoas. E aí, continuando a minha fala, eu vou trazer um pouco aqui mais especificamente sobre a luta antimanicomial em Fortaleza, né, que tem sido aí meu objeto de estudo no doutorado. Para isso, eu resgato aqui, para quem não conhece, a memória de Damião Ximenes, que em outubro de 1999 foi assassinado após ser vítima de maus tratos e tortura em uma clínica psiquiátrica em Sobral, no Ceará. E foi esse caso, né, que levou à primeira condenação do Estado brasileiro no Tribunal Internacional, né, que saiu em 2006, e foi um dos marcos que impulsionaram o avanço da reforma psiquiátrica e da discussão em torno das políticas de saúde mental e liberdade, não só a nível local, mas a nível nacional, inclusive. Mas trazendo aqui para a realidade, né, do estado do Ceará, a repercussão do caso e a consequente pressão externa que esse caso gerou trouxe ali algumas
medida nos anos seguintes para mudar a lógica de cuidado em saúde mental, né, no Estado, mesmo que de uma forma bem fragilizada, né, em relação ao que é se pedido em termos de lei, né, da Lei 10.216 de 2001. E, é claro, isso também gerou uma série de mobilizações em torno da temática de saúde mental no Ceará e em Fortaleza, levando, nos anos 2000, né, em 2000, a articulação do que se entende ser a primeira expressão organizada do movimento antimanicomial no Estado e no município, que é justamente o Fórum Cearense da Luta Antimanicomial, tendo ali, pelo menos a princípio, né, inicialmente, como principais reivindicações a ampliação e qualificação dos dispositivos substitutivos. Desde então, o Fórum vem atuando em pelo menos quatro frentes para a manutenção da luta antimanicomial no Ceará. Uma primeira frente seria a participação e produção de eventos políticos, como atos públicos e a organização da Semana da Luta Antimanicomial, que eu vou já trazer mais um pouco na minha fala. Uma outra frente seria a questão dos eventos culturais, como a produção de exposições artísticas de usuários. Uma outra frente seria a construção de eventos formativos, como cursos, seminários, simpósios, as reuniões mensais também do fórum, né? E aí cabe, né, abrir um parênteses aqui para dizer que, atualmente, inclusive, nós estamos produzindo e vivenciando um curso voltado, né, um curso de extensão, que é uma parceria entre o fórum e 2 laboratórios do curso de psicologia da UFC, que é o Vieses e o Passárgada, da qual eu faço parte, que vem nessa parceria, né, com esse curso chamado Se o Manicômio Existe, a Luta Persiste, Participação Social na Saúde Mental e Movimento Antimanicomial em Fortaleza, que vem nessa perspectiva de atuar, trabalhar, né, na participação social no SUS, mais especificamente na rede de atenção psicossocial, e também atuar na questão da mobilização do público, que é majoritariamente usuários e familiares, mas também temos aí residentes, profissionais também que estão comparecendo ao curso, na perspectiva de mobilização para a luta antimanicomial no município e no Estado. Uma outra frente seria os eventos científicos e a publicação acadêmica, né, com participação e apresentação de trabalhos em congressos, artigos publicados, né, por exemplo, enfim. Atualmente, para além do curso, estamos trabalhando na organização da Semana da Luta Antimanicomial desse ano, que está acontecendo, né, nessa semana, em alusão ao 18 de maio, composta de 2 momentos. O primeiro momento, ele na verdade já aconteceu, foi segunda-feira, dia 12, às 2 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que foi uma audiência pública em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial e defesa do cuidado e liberdade no Estado. Um outro momento vai ser na sexta-feira, no dia 16, que será um ato político pela defesa do cuidado em liberdade, que já ocorre ali historicamente na Praça do Ferreira. E a gente, né, se reúne, a gente leva cartazes, reúne ali. Normalmente começa 1h da tarde, a gente começa a se encontrar e depois a gente faz o ato político, certo? Iniciando ali na Praça do Ferreira. O fórum, ele atua, como já foi trazido aqui, inclusive, como núcleo da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, da RNILA. Para quem não conhece, seria, digamos assim, a representação política da luta antimanicomial em nível nacional, que integra uma série de núcleos da luta antimanicomial em todo o país, né, em diversos municípios e estados. E aí, entre eles, temos o Fórum Cearense da Luta Antimanicomial, que atua, né, de uma forma resumida. Eu trouxe aqui para vocês 5 pontos de defesa que o Fórum atua. O primeiro ponto seria uma vida digna, livre e independente para os portadores de sofrimento mental. 2, pelas condições exigidas pela dignidade da vida humana, a saber, acesso ao trabalho, ao lazer, à saúde, à educação e à cultura. 3, pela constituição de serviços que ofereçam um tratamento digno,
pautado pelo respeito à liberdade e busca de autonomia dos seus usuários. 4, pela efetivação de políticas públicas inclusivas dos portadores e portadoras de sofrimento mental. E 5, pela criação e aprimoramento das legislações que assegurem aos portadores de sofrimento mental a plena condição de sujeitos de direitos. Bem, e aí já se caminhando, né, por finalzinho da minha fala, eu vou falar um pouquinho da minha atuação hoje na luta antimanicomial, que se dá especialmente como pesquisadora na potencialização do movimento através da pesquisa e intervenção. Mas a minha trajetória nesse movimento, ela vem desde a graduação, e eu acredito que a minha inserção na luta antimanicomial, ela foi um divisor de águas para a minha formação e posterior atuação enquanto psicóloga. Na minha perspectiva, a atuação da psicóloga em articulação com a luta, e aí cabe dizer que não somente diretamente, né, participando diretamente do movimento em si, mas em compromisso com a luta antimanicomial, ela é extremamente necessária em termos de defesa de políticas públicas, no confronto da indústria da loucura, no desenvolvimento de práticas de saúde mental libertárias, né, na ampliação da perspectiva de cuidado, né, na perspectiva da integralidade do cuidado, né, na ampliação das perspectivas dos saberes, das práticas, no comprometimento com processos de trabalho em saúde mental mais digno, né, também com serviços também mais dignos, e, enfim, com tantos outros fatores que nos direcionam ao cuidado e liberdade, e a construção de uma sociedade e de uma psicologia que não seja pautada no aprisionamento de subjetividades, de condutas e de vidas. E aí eu finalizo minha fala, mais uma vez agradecendo ao CRP pelo convite, e fazendo aqui um convite aos profissionais que estão assistindo a live, que estão aí depois, né, que vão posteriormente assistir as gravações, de se implicar nessa luta que também é nossa. Muito obrigada a todos e a todas pela atenção. Oi, Camila. Estou recebendo um recado aqui que a Núbia está com condição, não está conseguindo entrar. Então, se você puder, né? Eu sei que vocês se preparam, mas se você puder, você vai ter mais tempo se você quiser falar mais um pouco. Pode ser? A gente, enquanto a Núbia chega. Pronto, eu tinha, a Jamile, né, tinha pedido um pouco mais de informação sobre o curso de extensão. Então, o curso de extensão, ele é parte, né, como eu disse, do eixo de formação que o Fórum também atua. Então, não é o primeiro curso, né, que o Fórum atua, no ano passado também teve o curso. Nesse ano, a gente está, né, fazendo essa outra linha aí de formação. O curso ele já está no 4º encontro de 5, né? Então, a gente já está finalizando o curso. O 4º encontro ele vai ser justamente no ato, lá no ato na Praça do Ferreira. Né? E aí a gente vai levar os usuários, os profissionais, familiares, outras pessoas que estão participando do curso, que está acontecendo na UFC, para o ato. No entanto, ele já está ali no 4º encontro, né? Vai ser finalizado posteriormente no 5º encontro. Porém, se você tem interesse, né, para quem está aí, tiver o interesse de participar, né, eventualmente, de alguma formação que o Fórum organiza, eu sugiro seguir, né, o Instagram do Fórum, porque a gente divulga lá as formações, né? Então, sempre ocorre. O meu objetivo é fazer um outro curso. Não sei se ainda esse ano, vai depender muito ali da questão da demanda, mas o objetivo é que venha ali um outro curso, né? E aí, enfim, a gente está sempre diversificando os modos de organização dos cursos, né? Pautados também nos interesses e demandas existentes na RAPS, tá certo? O Instagram do Fórum é Antimanicomial Ceará, se eu não me engano. Certo? E aí, quem tiver interesse de participar nos nossos processos formativos, quem tiver interesse também de participar das reuniões que ocorrem mensalmente, né? Normalmente nas sextas-feiras, ali na primeira ou na segunda semana
da segunda sexta-feira do mês. A gente também divulga no Instagram as reuniões. E aí participam profissionais da saúde mental, né, principalmente enfermeiros e psicólogas, usuários, cuidadores, diversos profissionais da rede, enfim. Aqui diz que ativou, é porque a nuvem entrou? Pois é, ela disse que a gente está dando permissão e ela não está conseguindo entrar. Mas, Camila, enquanto ela tenta aí, né? Você está atuando em diversas frentes e de promoção também, né? De militância antimanicomial. Como é que você tem percebido os desafios atuais dessa luta antimanicomial, tanto aqui no Ceará como no Brasil, né? De uma forma geral? Bom, a Como questão dos você vê desafios. também, né, Camila? Como você vê também a participação da psicologia, né? A importância, tá? Certo. Vai falar um pouco. Então, a questão dos desafios, né, foi um dos motivos que me levaram, inclusive, a estar atuando na potencialização, né, e pesquisando a luta antimanicomial, mais especificamente em Fortaleza. Um dos, em termos de contexto, né, não só aqui no Fortaleza, no estado, mas a nível nacional, um contexto primeiro que aparece é a questão dos diversos retrocessos, desmontes, né, na política de saúde mental a nível nacional, né, na ampliação ali da diminuição de financiamento para RAPs e ampliação de financiamento a instituições manicomiais, como as comunidades terapêuticas, né? Então, a nível nacional, a gente tem vivenciado esses desmontes e retrocessos, que obviamente vai atingir a gente aqui, né, a nível também de estado e município. Uma outra questão, mas assim, para além disso, uma outra questão que tem me chamado muita atenção e que tem aparecido bastante nas minhas pesquisas é a questão da participação social, né? Isso constantemente aparece na questão da luta, né? A dificuldade de mobilizar os diversos atores na luta, principalmente os usuários e os familiares, né? Os cuidadores. Isso tem sido uma grande questão atualmente, né? Eu acho que não só a nível municipal, estadual, mas a nível nacional, eu tenho lido diversos trabalhos que têm apontado a dificuldade de atuar na mobilização, no controle social e na participação social dos diversos sujeitos que compõem a luta antimanicomial. E a gente sabe que isso acontece, né? Por exemplo, nos casos dos trabalhadores, pela questão da precarização do trabalho, né, que tem dificultado, inclusive, a própria prática deles nos serviços, então também dificulta estarem atuantes na luta. A ampliação também do sofrimento psíquico, né, nos últimos anos, desde a pandemia, enfim, né, diversos outros fatores que têm provocado ali uma certa dificuldade de a gente integrar essa participação política dos atores da luta antimanicomial. E aí eu creio, né, que e aí por isso que eu digo que eu defendo que a psicóloga, né, o psicólogo, eles podem atuar não só diretamente na mobilização, apesar de que eu acho hoje sim muito importante atuar na mobilização mesmo enquanto participação, né, em movimentos organizados, mas também pode atuar nas suas práticas, independente se for na clínica, numa escola, né, seja onde for, em compromisso com a luta e promovendo movimentos, né, de participação social e controle social no SUS, né, com aqueles e aquelas com quem trabalha. Bacana. Eu vi, né, assim, pelas tuas experiências, como é que você acha? Como é que tem acontecido esse diálogo da arte e da produção cultural, né? Como é que tem acontecido esse diálogo com a saúde mental, e em especial como isso tem contribuído para a luta antimanicomial? Você falou de muitos desafios, né? Uhum. E o que a gente pode, o que é que você poderia nos falar, né? Sobre essa questão da arte né, e da produção cultural aí. Bom, opa, não estou conseguindo entrar? Oi, será?
Mas você pode. Eu vou continuar falando, aí se ela conseguir entrar, aí, enfim. Essa pergunta que você me fez, ela é muito boa, inclusive em termos da minha pesquisa de mestrado, né, onde eu investiguei exatamente a questão do cuidado pela arte em Fortaleza, né, como estava sendo produzido em um contexto de retrocesso e desmontes na reforma psiquiátrica. E assim, na literatura aponta, né, que, e aí a literatura a nível nacional, né, em diversos lugares no Brasil, apontam como a arte e a cultura ela é importante não só como estratégia de cuidado, mas inclusive em termos de participação política dos usuários. Então, muitos usuários que também são artistas também são muito integrados, né, e tem ali uma questão de participação política, de autonomia, e são muito integrados na luta antimanicomial. Então, tem uma importância em termos de também de transformação cultural, né, de como a gente se relaciona com a cultura, com a loucura, que é muito importante. E aí vem uma das problemáticas que a gente vivencia hoje em Fortaleza, que é justamente retrocessos na questão da arte e cultura, né, das práticas de cuidado, da inserção da arte e da cultura na RAPS. A gente tinha políticas públicas, né, através principalmente do projeto Arte e Saúde em Fortaleza, mas que ele foi desmontado. Os próprios profissionais, também artistas que atuavam na rede, também, né, saíram da rede, enfim. A gente está vivenciando também um certo desmonte da arte e da cultura na RAPS. A gente não existe na rede de Fortaleza um centro de convivência e cultura, o que é muito problemático. Né? Então, essa é uma questão bastante importante hoje para a gente pensar a luta antimanicomial no município e no estado. E a Anuba conseguiu entrar, estou conseguindo ver ela. Pronto, então, Núbia, obrigada, Camila, né? Fica aí mais um pouquinho para a gente ouvir a Núbia juntas, né? E ficar aberto aí às questões, às reflexões e às perguntas das pessoas no chat. Núbia, finalmente, amiga, bom dia, seja muito Bom bem-vinda. dia, bom dia a todo mundo aqui que está assistindo a live, né, e que vai assistir depois, os profissionais da psicologia e de outras categorias. Vocês me escutam? Sim. Certo. Desculpa aí que eu acho que a minha conta no Instagram confirmou que está com problema, né, porque eu estou entrando com outra conta. Mas deu para mim ouvir boa parte aí da exposição que a Camila fez, né? Muito boa, muito implicada, né, com a área. Eu acho que a pesquisa dela tem muito a contribuir com o movimento social. Né? Eu acho que a gente só tem a ganhar, né, com essa pesquisa. E vai ser uma pesquisa que já está dando alguns frutos, né? Uma contribuição importante para a formação, porque participação social na saúde mental sempre é uma área não muito fortalecida, é uma área que às vezes as equipes não inclui no cuidado, mas a gente sabe que é importante, porque na atenção psicossocial, cidadania e direitos humanos, eles têm que estar casados, eles têm que estar juntos, porque se não for assim, a gente não muda o modelo, né? A gente continua repetindo velhas práticas de isolação e de segregação social dessas pessoas. Que bom poder estar aqui com vocês, né, com esse grupo do Conselho que está pautando nesse mês de maio, né, a luta antimanicomial. E aí eu estou aqui aberta para o debate, eu sei que vocês já tinham começado, né, Nívia? Mas tem algumas outras questões, né? Isso, Nubia, eu queria que você conversasse um pouquinho conosco da tua experiência nessa área, né, das tuas lutas, né, e fizesse um pouquinho esse teu resgate aí, que eu sei que é longo, mais de 30 anos aí dessa luta, né, que é acho que desde a faculdade você já militava, né, mas assim, que você pudesse trazer um pouco, e chegando até hoje, né, dentro do que está fazendo atualmente, dentro da gestão, como que você pode, né? Como é que você está vendo essa questão também?
O movimento estudantil, na época da graduação, ele me inspirou, inclusive, né? Eu comecei no movimento estudantil durante a minha graduação, e quando eu me formei, depois de um ano, eu conheci a experiência da rede, né, de saúde mental. Que no caso, a reforma psiquiátrica, quando ela começou no nosso estado, ela começou no interior. Então, em 1997, eu já ingresso numa equipe que estava em formação, e uma equipe que também estava implantando um serviço novo no interior. Foi na cidade de Aracati. Então, desde a época que eu ingressei nessa equipe, eu senti a necessidade de conhecer o movimento social. Qual era esse movimento que falava dos direitos dessas pessoas, que falava da mudança de lei, né? A gente nem tinha ainda a lei aprovada, né? A 10.216, mas a gente sabia que já existia um movimento, né, de reforçar e de fortalecer a mudança do modelo assistencial. Né? Então, isso foi importante para mim. Logo depois teve o caso da morte violenta do Damião Ximenes. Né? Eu já estava no movimento social, já vinha compondo um movimento social, que no início aqui no Ceará era fortemente construído com a participação mais de profissionais da saúde mental. Quase não tinha ainda os integrantes que representavam as famílias, nem os usuários, né? E depois da morte do Damião, que foi um divisor de águas aqui para o movimento, a gente começou a integrar pessoas que também frequentavam esses serviços, né? Que são os usuários. E isso ajudou muito a gente a entender que o movimento social, para ser plural, ele precisa integrar todos os seus atores, né? Que participam desse processo do cuidado, né, na saúde. Então, a gente começou a ser movimento social a partir do evento do caso Damião Ximenes, que fez com que a gente já fosse convidado pela Comissão de Direitos Humanos, né, a participar de audiências, né, a fazer mobilização política em defesa do fechamento de manicômios, inclusive da responsabilização dos casos e, ao mesmo tempo, da abertura de serviços substitutivos de saúde mental. Então, a partir daí, eu começo a participar de outros serviços, né? Chegando aqui em Fortaleza, também fiz parte da equipe que implantou o serviço na gestão da Luiziane Lins, que também foi uma gestão progressista, né, para a cidade. E hoje, depois de passar por vários serviços, entrar na formação, que eu também comecei a entrar no campo da educação em saúde, né, educação permanente em saúde, e aí participei, coordenei também um programa de residência, inicialmente como tutora no programa de residência multi em saúde da família, e depois como coordenadora e depois tutora de um programa de saúde mental, da Escola de Saúde Pública. Até conseguir uma vaga como servidora na rede de saúde mental daqui de Fortaleza, né? E, na sequência, hoje eu me encontro como membro do colegiado gestor, né, aqui da rede de saúde mental, aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Abreviei, claro, porque depois de quase 30 anos, né, a gente tem que começar a abreviar e falar das passagens da nossa trajetória mais importantes. Né? Então, hoje eu me encontro nesse cargo, construindo essa gestão, né, exatamente no 5º mês, né, da gestão do novo governo. Então, a gente está nesse processo, né, reiniciando o trabalho, né, de acompanhamento das equipes, né, dos serviços. A gente, podemos dizer que nós estamos entrando no governo onde a rede de saúde mental estava bem desestruturada, no sentido literal da palavra, né? Precisando, inclusive, de melhorias na sua infraestrutura, precisando de melhorias na sua condução do seu processo de trabalho, dos seus insumos, da sua relação com as redes, com as outras redes de atenção à saúde, e especialmente com muitas dívidas com relação à participação social também, né, junto aos usuários. Né? Então, a gente percebe que, mesmo que a gente tenha um forte componente nessa nossa atuação, que é do movimento social, mas a gente ainda vê muitos serviços que
não legitima o papel da participação social na saúde mental. Então, muitos CAPs não têm controle social institucionalizado, não têm conselhos locais, não tem prática de fazer assembleias, que é um instrumento que faz com que a participação seja mais horizontalizada, a participação dos usuários faça parte do funcionamento dos serviços, né? E sem falar na reinserção social, porque quando a gente não investe em direitos dessas pessoas, consequentemente a reinserção social ela fica diminuída nesse trabalho, né? Então a gente pode dizer que o nosso trabalho clínico, ele de uma certa forma foi fortalecido, né, com a ampliação das equipes, com a ampliação dos serviços, o cuidado dentro dos serviços, a gente pode dizer que é uma realidade que hoje a gente avançou. Mas a gente ainda tem muitas conquistas, né, para que essa atenção psicossocial ela não fique voltada só para o cuidado clínico, né? Ela possa extrapolar, ela possa alcançar os outros objetivos para a qual a nossa rede foi criada, né? A gente nasceu de uma proposta de mudança de modelo, né? Então, consequentemente, a gente precisa mudar as práticas de cuidados que a gente realiza. A gente precisa ter mais interlocução no território, a gente precisa ter mais trabalho de rede, né? A gente precisa fortalecer nossa formação para os direitos humanos, né, dessas pessoas, porque um dos nossos grandes desafios em termos de políticas antimanicomiais é que a gente vive ainda na disputa de dois modelos, né? A gente ainda tem um modelo hospitalocêntrico, né, que tem os seus investimentos, e tem um modelo extra-hospitalocêntrico, que é o dos CAPs. Só que muitas vezes nossos CAPs não funcionam como deveria para atender casos graves, como as crises. A gente tem um baixíssimo número de leitos de saúde mental nos hospitais gerais, né? Então, a gente precisa fortalecer essa rede para ela realmente ser substitutiva e não complementar. E aí, queria até já aproveitar e falar de um outro movimento que eu acho que é contra a reforma, né, e que é nosso maior desafio, ainda é o fato de que a gente tem uma concepção de que as pessoas com sofrimento mental, elas também carregam com elas as periculosidades, né? A história da violência, né? Então, hoje, nós estamos numa campanha a nível nacional, né, contra um PL, um projeto de lei, que está tramitando, né, está no Senado, podendo ser votado a qualquer momento, que é o 1637 de 2019, já passou pela Câmara, com o PL 551, né, que é um projeto que compromete de forma significativa os direitos das pessoas em sofrimento psíquico e em uso prejudicial de álcool e outras drogas, né? Então, a gente sabe que esse projeto, ele quer, na verdade, extinguir a força que a resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, tem, onde ela pede o fechamento no país de todos os manicômios judiciários. E que essas pessoas que eram colocadas, né, nesses hospitais, que nem hospital era e nem presídio era, né? Então, eles viviam com a hotelaria de prisão, né, mas com uma fachada de cuidado, né? Porque lá tinha o tratamento, mas o tratamento totalmente asilar, né? Totalmente segregacionista. Enfim, então, esse PL, ele quer justamente dizer para a sociedade que os loucos precisam permanecer, né, sofrendo nesses locais, cumprindo penas sem julgamento, né? Sem falar que são pessoas que comprovadamente cometeram delitos, mas cometeram delitos em um momento onde elas estavam em total desorganização mental. Muitos deles não tinham condição de discernir o ato, né? Isso foi comprovado com a avaliação de psiquiatras forenses, né? Então, hoje a gente está enfrentando esse retrocesso, porque se esse PL for votado, ele fere os direitos dessas pessoas e, além disso, ele modifica um dos preceitos da Lei 10.216, né? Que é a ampliação, que é o redirecionamento desse modelo assistencial, que a gente tanto luta no dia a dia para ampliar e qualificar nossas redes de atenção psicossocial. Isso mesmo tendo várias experiências brasileiras que vem mostrando que, para cuidar dessas pessoas, você não precisa necessariamente trancafiá-las a vida toda, né? Como se fosse uma pena
perpétua, como se elas não tivessem mais direito à liberdade. Né? Não, aliás, não é como, é se elas não tivessem direito a nenhuma liberdade. Porque o comum tem um tempo para pagar uma pena. Né? Ele cumpre um período e depois ele sai. As pessoas em conflito com a lei que têm transtorno mental, na visão desse PL, elas têm que ficar lá para sempre, serem avaliadas, mas continuar nesses espaços. Né? Que já existiam as avaliações, mas não adianta você fazer avaliações de redução ou extinção de periculosidade e não ofertar para essas pessoas outra forma de tratamento, né? Outros lugares de tratamento. Então, a gente tem esse retrocesso para enfrentar, a luta antimanicomial, o campo progressista da saúde, nós enquanto sociedade, porque a gente não vai conseguir ser uma sociedade civilizada enquanto a gente tratar os diferentes de forma violenta. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa aprender com esse processo, né? Que ainda de reforma psiquiátrica que ainda está em curso no nosso país. E eu acho que é nossa tarefa, não só no 18 de maio, no mês de maio, né, que a gente chama, né, mais a mobilização, que a gente realiza mais debates, né, mas que a gente esteja atento, nós profissionais da psicologia, das outras áreas da saúde, que estejamos atentos, né, às formas manicomiais de cuidado, porque cada vez que eu reforço o retorno, né, ou que eu fortaleço um cuidado manicomial, eu estou falando para a sociedade que a gente deve ainda investir em práticas violentas e de isolamento a essas pessoas, né? Então, todo mundo, de uma certa forma, sai perdendo nessa equação. Nós, profissionais, saímos perdendo. Os usuários também saem perdendo, porque perder liberdade, direito de poder ter uma convivência comunitária é o direito de todos nós, né? Então, a saúde, ela não pode estar desvinculada desses direitos dessas pessoas. Inclusive, não sei se eu emendei aí vários assuntos com minha trajetória, não, mas ela está totalmente conectada. Mas foi muito bom, Lu. Eu estava pensando aqui, né, o quanto ainda precisamos avançar na luta, né, pelos direitos, o quanto a psicologia precisa se fortalecer e se implicar nesta luta, né? A gente está aqui hoje enquanto conselho, enquanto psicólogas, discutindo, né? E pensando uma coisa que não é de hoje que a gente luta, né? E a gente ainda vê tantos retrocessos ainda. A gente pensa que está avançando. Oi, a gente tem uma lei antimanicomial, né? Contra a reforma, né? Aliás, a favor da reforma psiquiátrica. E aí, de repente, vem uma PL dessa e tira. De repente, a gente sabe que não é, né? Mas, assim, veio uma PL dessa e tenta desestruturar. E tem um amigo que diz assim, Nubia, quando a atenção básica, ela não funciona, nada mais funciona. Porque eu tive na audiência, que inclusive você estava comigo, né? Do fechamento dos manicômios, e acho que foi ano passado, eu não lembro mais, e um dos argumentos fortíssimos deles é quando eles não dizem que é periculoso o louco estar entre nós, né? Assim, aspiado aqui, quando eles não dizem isso e tentam afirmar pelos crimes, que também eu aspeio aqui, cometidos, eles colocam que, mas a nossa RAPS não tem estrutura para, né? Então, vamos fortalecer. Agora, fortalece como? A gente não vê mais concurso, a gente não vê investimentos, né? A gente não vê o real, de fato, esse fortalecimento está aqui. O Fortaleza e o Ceará inteiro, ele está lutando nisso daí. A gente está com muita esperança aí, né? Com essa nova gestão, de que a gente possa, de fato, né, dar condições sabe? E dizer assim, atenção básica, acorda para o que tu és, né? Tu tem que ter uma cultura boa, tu tem que, sabe? Tu tem que estar suficientemente forte para acolher todas as demandas da população, para sustentar, para a base, né? E nisso a saúde mental, óbvio, ela está permeando tudo, não só os problemas com saúde mental, mas a saúde mental de forma geral.
né? Você ia falar? Isso. Eu ia só reforçar esse teu pensamento, né, da importância da atenção básica, né, acolher também essas pessoas, porque não é só para diminuir a demanda que é a procura para os serviços especializados, mas também é para ampliar a inclusão dessas pessoas, né, nas nossas redes de atenção à saúde. Não faz sentido a gente continuar achando que o lugar dessas pessoas tem que ser só um lugar psi, né? Porque às vezes não tem um adoecimento, tem um sofrimento. Tem um sofrimento relacionado ao território onde a pessoa vive, tem aquele sofrimento relacionado a uma violência que ela está sofrendo, tem o sofrimento relacionado às condições sociais que ela está passando, né? A falta do emprego, a falta da alimentação ou a insegurança alimentar. Enfim, ou as relações que ela tem no trabalho, né? Que são relações abusadoras, né? Agressivas, né? Enfim, então tem outros tipos de sofrimento e que a gente precisa estar atento enquanto profissional de saúde, né? Não necessariamente as pessoas estão adoecidas e todas têm que ir para o lugar da especialidade. Então, se a atenção básica participar desse cuidado, a atenção básica como um todo, a partir, claro, de mais encontros de formação entre as áreas, que às vezes é preciso, né? Eu vejo que além da formação, a gente precisa discutir com a atenção básica, porque no meio desse problema da não absorção dessa população nos programas na atenção básica, também tem o estigma social, né? Algumas pessoas dizem, eu não gosto de atender pacientes dessa área, né? Então, assim, ela está ferindo, esse profissional, quando diz isso, ele está ferindo o direito do usuário, né? Ele tem direito de ser atendido. Se aquele profissional não está preparado, né? Mas aquela unidade de saúde, ela tem que atender. Pode não ser com aquele profissional, mas aquele outro paciente não pode ter esse direito dele negado, né? Então, assim, quando a gente fala de inclusão social, a gente fala de inclusão social na sociedade como um todo. Então, nas nossas redes, nas nossas famílias, né? Claro que alguns casos são difíceis e precisam de ajuda, mas nem todos os casos são difíceis. Às vezes fica difícil porque são pessoas que ficam sem o devido cuidado. E aí elas vão agravando a ponto de elas terem que precisar, inclusive, se isolar para serem cuidadas. Ou elas precisam ter sua liberdade retirada, seus direitos de liberdade retirados para poder ser cuidado, né? Mas muitas vezes as pessoas já peregrinaram outros serviços de saúde e houve uma rejeição, né, a esse atendimento. Na verdade, assim, é importante que você traz, né? E numa fala anterior, a sua fala anterior, ela traz da importância de se fazer saúde mental de uma forma coletiva e com diferentes coletivos, né? Não só o profissional psicóloga, né? Não só o profissional, os outros demais profissionais de saúde, mas a sociedade como um todo e os próprios usuários de serviços, né? Então, eu queria, inclusive, aqui ressaltar a participação do seu Crespim aqui, que ele é um lutador aí, né, da luta antimanicomial, aí uma pessoa forte, é um usuário que está aí, né, atento, presente em todas as audiências que eu vou, ele está lá, né, está na CISM, está aqui na nossa live da psicologia, né. Obrigada aí, seu Crespim, pela sua audiência e também assim, as outras pessoas que estão também nos ouvindo, né? E Nubia, ele está dizendo, está dando parabéns aí a você, parabéns, você é uma guerreira na luta da saúde mental, né? E eu realmente assim, acompanho, Nubia, seu trabalho bem de perto e sei disso, né? Há mais de 30 anos. Você disse que é quase 30 anos, é mais de 30, viu? Eu estava fazendo só e é mais de 30. Eu quero aproveitar, né, a live também para agradecer. O seu Crespim é uma inspiração para nós. Toda vez que eu ouço o seu Crespim, eu fortaleço a minha luta na saúde mental, eu fortaleço o meu compromisso com a psicologia, na atenção psicossocial e eu acho que pessoas como o seu Crespim ia nos ajudar muito. Se elas tivessem um número maior, né, a gente iria ter uma saúde mental, né, ou uma política de saúde mental mais fortalecida, né? Então, eu acredito que o seu Crespim é um grande inspirador, né?
agradeço muito a presença dele nesses espaços, né? Porque a fala dele, ela é sempre motivadora, ela sempre traz para a gente uma mensagem de muito otimismo, das boas práticas que a gente ainda pode realizar, né? Do trabalho em rede, da inclusão da arte na saúde mental, né? O seu Crispim é esse exemplo, né? Ele prova como a arte foi importante no acompanhamento dele na saúde mental, como a arte foi decisiva, inclusive, né? Então, quero parabenizar o seu Crispim também por essa participação. Eu acho que ele nos dá muita força nessa luta. A presença dele é isso, né? Nos dá muita força para a gente continuar acreditando que esse novo modelo, essa nova forma de cuidar, ela é muito mais digna, ela é muito mais humana e ela é muito mais científica. Queria também, né, aproveitar para saudar o seu Crispim por mais essa participação, né? Queria dizer também que é, né, uma inspiração para mim, né? E é sempre bom poder estar compartilhando esses espaços com você. E aí, eu queria só para terminar, né, que está chegando o nosso tempo, eu queria também só pontuar que vocês estavam falando de um campo, né, muito importante para a questão, né, da defesa da saúde mental, que é o campo da atenção básica, mas eu queria pontuar também um outro campo que eu não poderia deixar de trazer esse incômodo, né, quanto docente que está atuando na formação de futuros educadores e educadoras, né, da pedagogia, química e por aí vai, diversos cursos, de como a questão da lógica manicomial também tem adentrado muito as escolas, né, tem sido uma das grandes questões, incômodos que tem me trazido, né, enquanto docente, formadora, e de como a luta antimanicomial, quando a gente fala de luta antimanicomial, a gente normalmente se direciona para a questão dos serviços de saúde mental, principalmente do SUS, mas de como essa lógica ela está presente também em outros espaços, né, e é por isso que eu digo que a implicação com o psicólogo não é só com aqueles que atuam no serviço de saúde mental, quando, na verdade, essa lógica também está presente, por exemplo, nas escolas, né? Na própria formação dos futuros educadores, e como isso, né, através, por exemplo, da medicalização e patologização das infâncias e das juventudes, né, e de como isso, inclusive, tem dificultado a construção e promoção de uma educação inclusiva, né? E que, se a gente for pensar, isso também acaba chegando nos serviços de saúde mental, né? E porque isso tudo está articulado, é intersetorial também. É isso mesmo, viu, Camila? Bem lembrado. E lembrando aqui que quando a luta antimanicomial, ela precisa ser uma luta de inclusão. E assim como os princípios, né, do SUS, ela precisa também seguir o princípio da equidade, né, o princípio da integralidade, da assistência total. E lembrando, né, que quando se fala de cidadania, de garantia de direitos, nós estamos falando em um diálogo que precisa acontecer interativo e transformador em diversas áreas. É na educação, é na saúde, é na justiça, é na assistência social, né? A gente precisa estar falando de uma forma realmente ampla, né? De um diálogo que precisa estar acontecendo e de uma prática que precisa, né? Precisa se estar dentro de uma lógica antimanicomial, é também se praticar isso em formas práticas de políticas públicas, de ações, de tensionamentos, de articulações, de idas à audiência, de movimentos na praça. Isso é uma série de coisas que precisam ser feitas, né? Porque, afinal, né, como já disse Paulo Freire, a questão da educação no Brasil, ela nunca foi um problema, ela é um processo. Né? Ela é um processo que nos faz separar as pessoas, que nos faz achar que somos melhores, que somos os normais, achar que temos o direito de segregar, de julgar, né? E, enfim, né? Faz, muitas vezes, nos torna bem afastado das lutas, das políticas, e a psicologia, né? Ela precisa,
Nós temos um código de ética que diz isso muito objetivamente determinado. A psicologia, ela é ciência, ela não é só profissão. Enquanto ciência também e enquanto profissão, ela precisa ter uma implicação com o social, com a construção de uma sociedade justa, equitária, democrática, né? Mas estamos chegando ao fim, na verdade já chegamos ao fim, só para encerrar aqui, né? Eu queria que vocês, se vocês querem colocar alguma coisa um pouco, né, só para a gente finalizar aqui nossa live, né? Se algum de vocês podem dar aí uma, né, que diante dessas reflexões aqui, o que é que vocês podem deixar aí registrado para a gente? Eu acho que é importante a gente sempre avaliar, né? Tentar fazer uma reflexão sobre o nosso papel social, né? Nosso papel enquanto psicólogos na sociedade, né? Como profissionais, como cidadãos. Eu acredito que a gente precisa reforçar esse compromisso com a luta antimanicomial, com os direitos humanos, nas nossas práticas, nos nossos serviços. E aí eu trago aqui na verdade, não só uma reflexão, mas eu acho que a gente precisa ter mais instrumentos, né, para que essa prática ela seja melhor compreendida. Então, acho que nossas entidades, né, como é o conselho, como é o sindicato, né, deve estar pautando também esse nosso fazer profissional, né? A gente sabe que nós temos alguns direitos ainda a conquistar, principalmente trabalhistas, né? Melhoria nas condições de trabalho, mas a gente precisa se fortalecer também enquanto uma categoria nessa área, né? Às vezes eu percebo que a gente faz esses discursos meio que separados, como se a gente pudesse separar, né? O nosso fazer profissional implicado com esses direitos e os nossos outros direitos que a gente também precisa pautar. Então, eles têm que estar juntos. E as nossas entidades, né, que já não tem um número tão grande, né, nós temos poucas entidades que nos representam, então elas precisam ser fortalecidas. E digo isso para que nós, profissionais da psicologia, né, estejamos mais próximos das nossas entidades, né, estejamos pautando dentro do conselho, nas comissões, né, que a gente esteja também no sindicato, pautando as condições de trabalho, na saúde pública, né, nesses espaços. Enfim, então eu acho que é mais um convite, né, para que a nossa categoria reflita sobre essas dificuldades, né, e a força que a gente poderia ter para melhorar esse cenário se a gente estivesse mais próximos, né, e participando de forma mais ativa das nossas entidades. Era isso. Obrigada, Núbia. Camila, quer deixar, né, a finalização aí? Bom, eu acho que a Núbia já finalizou muito bem. Era basicamente o que eu ia fazer, né? De levar uma reflexão sobre a nossa função social e dizer, né, que uma coisa não exclui a outra, que nós devemos sim lutar pelos nossos direitos trabalhistas, né, que nós temos aí pela frente, mas isso não exclui também, né, a luta, no caso, né, específico, como a questão da luta antimanicomial. E aí é mais deixar o convite mesmo para a atuação, né, da categoria e atuar em compromisso, né, com seus saberes e práticas com a construção de uma sociedade sem manicômios. Eu acho que, lembrando, né, os convites da semana, né, Camila? Tem um convite aí do ato político, né, reforçando esse convite do ato Sim. político na sexta-feira, na Praça do Ferreira, e aqui a gente, enquanto secretaria, estamos organizando um piquenique no Parque Rio Branco, quinta-feira, às 14 horas, que a gente está chamando, né, os profissionais, chamando os usuários, família, familiares, outros atores da rede, para a gente abraçar a nossa RAPS, que ela precisa da nossa união, da nossa força também. Gente, foi muitíssimo obrigada em nome do CRP11. Eu quero agradecer o tempo, a disponibilidade, as falas, as reflexões, as provocações, né? E dizer a todos e todas que estão nos escutando que o CRP11 está, assim, implicado. Se temos conselhos de psicologia, se implica nessa luta, se implica contra tudo que for, né, manicômio nunca mais, né? Então,
nós nos implicamos também nessa questão da precarização, em especial da precarização do trabalho da psicóloga. Nós somos eminentemente profissionais de saúde mental e precisamos também ser cuidadas, né? Cuidadas e cuidados. Então, assim, queria agradecer profundamente vocês e a todos e todas que estiveram presentes conosco a mais uma edição do CRP 11 de Portas Abertas. Esta live, ela vai ficar gravada no Instagram, também vai ficar gravada no YouTube do CRP, para que você depois possa, não teve oportunidade, né? Você possa assistir. Você gostaria que alguém, né, tivesse aqui nesse momento, mas não pôde? Então, compartilha com colegas, né? Vamos participar do fórum, gente. O fórum precisa de diferentes coletivos, né? Vamos participar das audiências, vamos participar desse momento aí na praça, participar desses momentos de reconstrução da nossa saúde mental aqui da cidade de Fortaleza, que nunca teve tão bem representada, né, quanto a Núbia, que historicamente é uma referência no estado do Ceará com relação à saúde mental, em especial a luta antimanicomial. Então, vamos aproveitar que estamos no momento de transformação, de mudança. Devemos esperar por dias melhores, né? E é isso. Como ainda existem, seja ele de forma física, estrutural ou não, nós, psicologia, vamos resistir. A luta ainda existe também. Obrigada a todos e todas. Gratidão. Uma ótima tarde. Gratidão também, gente. Boa tarde.